para você que chegou aqui agora para assistir este conselho espiritual. Eu fico muito feliz e muito grata por você estar sempre assistindo os vídeos todos os domingos. É gratificante eu estar aqui gravando conselhos, trazendo mensagens espirituais, conselhos espirituais todos os domingos, e você valorizar estar sempre aqui assistindo todos os domingos. É muita gratidão, é muito maravilhoso. O meu trabalho está sendo valorizado, porque sabe como eu me sinto? Eu me sinto como se, quando eu ia na casa espírita, né, sempre tinha um palestrante lá dando palestra, né? E às vezes a casa espírita tinha o quê? Tinha 20 pessoas, tinha 30, 50, não sei quantas cadeiras certas tinha lá na casa espírita. Eu nunca contei, né? Uma vez tentei contar, mas eu acho que eu não consegui. Então, sempre tem pessoas assistindo, né? Então, como eu me sinto? Eu me sinto como se realmente eu estou dando uma palestra e tá vindo pessoas assistir todos os domingos. Eu me sinto assim. Eu consigo ajudar muito mais assim no YouTube, que tem pessoas que podem vir a qualquer momento assistir os meus conselhos espirituais. Eu consigo ajudar muito assim do que, por exemplo, se eu fosse espírita e tivesse fazendo, quem sabe, uma palestra por mês na casa espírita, né? Eu consigo ajudar muito mais assim, porque assim tem pessoas assistindo vídeos meus todos os dias. Tem vídeos meus de anos atrás, de 5 anos atrás, que ainda são assistidos ainda algumas vezes na semana, né? No mês aparece visualização. Então é interessante, né? Porque os meus vídeos, eles não morrem, né? Eles estão sempre vivos. As pessoas podem assistir a qualquer momento. E isso é gratificante, estar aqui todos os domingos trazendo as mensagens espirituais, porque eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu dou o meu melhor na minha vida e dou o meu melhor para você que está assistindo esses vídeos todos os domingos. E eu fico muito feliz de verdade por estar conseguindo te ajudar neste caminho seu, nessa jornada da evolução, tá bom? Então hoje vamos falar sobre a qualidade ágil, tá? Sim, qualidade ágil, tá? Então, muitas vezes a gente quer ser pessoa ágil, queremos fazer tudo que temos que fazer todos os dias. Se a gente se atrasa, a gente já fica às vezes perturbada, um pouco desequilibrada, porque se atrasamos, porque alguma coisa no dia não deu certo. E isso às vezes afeta a nossa noite, nos dando insônia, pensando nos problemas, e não conseguimos ter uma noite reparadora de descanso, uma noite de sono tranquila. Então hoje, o que a espiritualidade veio dizer para nós? Que a qualidade, a agilidade, a gente pode ter ela de uma forma tranquila e equilibrada, sem ficar naquela cobrança, nos cobrando o dia todos e se sentindo sobrecarregados. Conseguimos sim, podemos conseguir sim, ser pessoas ágeis, responsáveis, com disciplina, de forma equilibrada e de forma tranquila, sem se cobrar tanto, sem se fazer esse mal para nós, né? Porque quando a gente fica muito na cobrança, a gente fica mal, ou ficamos com ansiedade, ou com estresse. Alguma alergia pode aparecer na pele. Então, a forma mais maravilhosa de sermos pessoas ágeis, né? Ser pessoa ágil, a forma mais maravilhosa possível é aquela forma assim, colocar paciência em todos os momentos. Se eu tenho que fazer uma tarefa e tem que ficar pronta em 1 hora, respira fundo, pede paciência para Deus, pede clareza, pede acompanhamento espiritual para fazer aquela atividade. Sim, tudo que a gente for fazer na vida, podemos pedir uma ajuda espiritual. Eu solicito a ajuda de um espírito de luz para vir comigo agora resolver esse problema. E as coisas se abrem, as coisas se tornam maravilhosas, se resolvem logo. Sim, tudo que a gente for resolver. Precisamos resolver um problema hoje no trabalho, precisamos resolver um problema na saúde com o filho. Solicita a ajuda de um espírito de luz para ele descer na terra e vir te ajudar nessa questão, que você vai ser uma pessoa mais intuída, você vai ter mais clareza para resolver aquela situação de forma mais sábia. Sim,
Podemos pedir ajuda em tudo, mas claro que não vamos sobrecarregar a espiritualidade. Vamos ter bom senso de quando a gente consegue resolver algo sozinho ou sozinha, ou quando uma coisa é muito difícil a gente fazer. Podemos fazer essa solicitação da espiritualidade, mas sempre com aquela forma, né, bom senso de quando que é necessário. Quando você consegue resolver, você consegue. Resolve sozinho. Agora, quando uma situação que você tá perdendo equilíbrio, estou perdendo equilíbrio, não tô conseguindo ter paz, eu tô perturbada. Neste momento, faço uma oração e solicito uma ajuda espiritual. Então, neste momento, faço uma oração, solicite uma ajuda espiritual, porque não podemos perder o equilíbrio, não podemos ficar perturbados de forma alguma. Então, é esta hoje a alerta da espiritualidade. Quando estivermos em desequilíbrio, não vamos pensar em tirar a nossa vida, jamais. Não podemos pensar em tirar a nossa vida. Se estivermos pensando nisso, peça ajuda espiritual, faça uma oração a noite toda se for possível, mas não vá tirar a sua vida. Tá difícil a situação? Fica orando a noite toda até vir algo na sua mente, uma clareza, um sentimento verdadeiro ou algo que faça você fugir dessa realidade. Porque pensar em tirar a sua própria vida não é um ato bondoso com a sua própria história aqui na Terra, com o seu corpo, com a sua vida. Não é um ato bondoso, é um ato horrível que você poderia fazer e você iria morrer e ficar perturbado no plano espiritual. Não iria mesmo ser ajudado. Se você tirar a sua própria vida, você vai para o plano espiritual, para uma região lá umbralina, uma região onde só tem espíritos trevosos lá, e você não vai ser ajudado, você vai ficar mais perdido ainda. Então, resolva os problemas aqui na Terra. Tenha coragem. É difícil, mas por mais que você esteja num nível assim, desequilíbrio, assim, dos mais terríveis, ore, peça ajuda, vá até uma casa espírita, faça atendimento fraterno. Hoje em dia tem muitas casas espírita. Então, faça o atendimento fraterno na casa espírita. Aqui na minha casa, aqui perto da minha casa, tem uma casa espírita também. E ali faz atendimento fraterno. Então, assim, todas as casas espíritas, até onde eu saiba, tem atendimento fraterno para conversar com a pessoa, ouvir o problema espiritual dela. E tem algumas casas que traz o problema da pessoa, né? O problema da pessoa para uma mesa mediúnica, né? E daí conversa com o obsessor da pessoa e trata a situação. Tem algumas casas espirituais que eu sei que fazem isso, né? Casa espírita. Mas não sei se hoje em dia tem muitas assim. Mas eu sei que algumas são assim. Então, cada casa vai poder te ajudar de uma forma. Tem alguma casa que vai te encaminhar para um grupo de estudo, para você começar a estudar, para você começar a ter clareza, né, sobre os assuntos de espiritismo, sobre a vida espiritual e assim por diante. Mas não deixe o problema tomar conta da sua vida. E sim, você tem que resolver o problema, você tem que ter o domínio sobre a sua vida. Jamais permita uma perturbação, um desequilíbrio, uma obsessão espiritual dominar a sua vida. Se você está ouvindo vozes, se você ouve espíritos tentando te perturbar, se você sente qualquer coisa assim, nesse sentido espiritual, procure uma ajuda espiritual, vai na casa espírita, procure uma ajuda médica, não psiquiátrica, porque quando a gente ouve voz, a gente precisa tratar muitas vezes com medicamentos para conseguir regularizar isso aí. Sozinho você não vai, sozinha você não vai. Então hoje a espiritualidade veio nos lembrar disso. Quando temos dificuldades, estamos sofrendo obsessões espirituais, precisamos buscar ajuda espiritual e médica. Sozinho ou sozinha a gente não vai conseguir resolver isso. A gente não vai conseguir resolver essa situação sozinho. Precisamos desabafar com o familiar, precisamos trazer essa realidade. Às vezes a família não sabe o que você está passando. Só você fica ouvindo vozes, só você fica passando mal e ninguém sabe o que está acontecendo com você. Até que você ouve uma voz, se mate, e você se mate. E ninguém descobriu o que está acontecendo com você.
E você não conseguiu se tratar, não conseguiu resolver isso aí. Então, assim, hoje a espiritualidade veio dizer, se você está sob influência espiritual, ouve vozes para se matar, você está sendo obsediado espiritualmente. Tem um obsessor te obsediando para querer tirar sua vida. Para depois ele te escravizar no plano espiritual. Então não permite isso. Se você ouve vozes, repito mais uma vez, se você ouve vozes que você quer se matar, não é você que quer se matar. É um espírito que está te influenciando para você se matar. Não aceite isso, procura ajuda médica e ajuda espiritual. Tudo tem como ser resolvido aqui na Terra. E essa questão também tem. Mas você não pode perder a esperança. Você tem que buscar ajuda. Tá bom? Só gratidão, tá? Por você estar vendo essa mensagem hoje. Tá bom? Então, voltando sobre a qualidade e agilidade. Isso tem a ver com agilidade. Se você não tem essa agilidade, você vai fazer o quê? Você vai ficar inocentemente, sem saber o que fazer, e vai ser influenciado por um espírito, e você vai tirar sua vida. Inocentemente. Sem ter podido buscar ajuda. Agora, se você tem agilidade, você sabe, eu tenho que resolver esse problema. Isso não pode continuar acontecendo, tá bom? Só gratidão. Então, vamos falar sobre a qualidade ágil, que eu fiz a postagem lá no Instagram Transforma Sua Vida? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a qualidade ágil. Sim, quem tem agilidade chega aonde quer. Quem tem habilidade tem sucesso. Quem tem agilidade vai ser cada vez mais feliz, porque a pessoa se motiva por vontade própria. A pessoa tem disposição, tem energia, tem alegria, tem vitalidade, tem força, mas como é que essa pessoa faz para ela ser assim? Muitas coisas. Esta pessoa tem conexões com Deus, faz orações, canta mantras, faz auto-hipnose, meditação, usa florais e utiliza pedras naturais, incensos e velas. Toda a questão da terapia holística entra aqui. O autodesenvolvimento, o auto-amor, autocuidado, radiestesia e muito mais. Uma pessoa ágil é aquela pessoa que usa e abusa de muitas ferramentas e muito mais. Utiliza a magia para manipular a sua vida de uma forma positiva e atrair e realizar os seus sonhos. Ela não utiliza só a lei da atração. Ela vai e aprofunda até chegar lá. Porque a pessoa ágil, ela não espera Deus fazer um milagre. Ela sabe que ela é o autor de sua história. E ela faz acontecer. Ela faz acontecer porque ela sabe que ela merece o melhor. Ela dá o seu melhor. E ela sabe que tem todos os dias 24 horas para ela. Em 24 horas ela faz acontece porque ela utiliza do tempo com sabedoria. Porque ela entende o certo para tudo e tem atitude sempre para o que precisar ser feito. Ela não tem preguiça. Mesmo se está cansada, ela arrisca, ela não desiste. Ela persiste porque ela sabe que é esse o caminho da vitória e que deve andar nessa jornada sem voltar para trás e sim só seguir em direção à luz. Porque quem acredita sempre alcança. Quem tem fé e tem esperança vai chegar no lugar desejado, almejado. Então conquiste a agilidade hoje, não deixe para depois. Descubra quais são as ferramentas que você precisa hoje para dominar e realizar a vida dos seus sonhos. Sim, a gente não vai conquistar as virtudes, valores, princípios morais, né, ou qualidades sozinhos. A prova disso é que está vindo a tecnologia. Olha essa inteligência artificial, está vindo com tudo para nós. Para facilitar muita coisa para nós. Então a gente não vai chegar à perfeição, a gente não vai conseguir evoluir sozinhos. Olha quanta coisa veio para a gente evoluir. Computador, celular, internet, e vai vir muito mais. Porque a gente precisa das ferramentas para conseguir evoluir. A gente não vai conseguir evoluir sozinho. Precisamos de ferramentas de cura, muitas vezes, para a gente conseguir tratar algum problema que a gente tem. Então agora eu tô fazendo um curso. Eu
tô fazendo um curso para ensinar você como utilizar os gráficos de radiônica para tratar doença, problemas de saúde, para prosperar, conseguir trabalho e muito mais. Quando ficar pronto esse curso, eu aviso vocês. Se vocês quiserem comprar, eu crio um grupo no WhatsApp e quem quiser daí entrar no grupo, entra, que lá eu passarei as informações sobre o curso e você poderá comprar, tá bom? Ainda não está pronto, tá em processo, né? Para ficar pronto, eu estou gravando os vídeos ainda, tem muita coisa ainda para gravar, mas quando estiver pronto eu aviso vocês, tá bom? Então, assim, agilidade, gente, a gente pode conseguir, mas precisamos usar alguma ferramenta. Por exemplo, para a gente ter uma agenda produtiva, precisamos usar uma agenda. Tem pessoas que já estão na internet usando o Trello, né? Tem uma ferramenta de agenda, Trello, muito bom essa ferramenta. Tem a agenda do Google. Hoje em dia tem muitas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente tem que utilizar as ferramentas, que nem eu. Eu utilizo muitas ferramentas de terapia holística. Por quê? Porque a minha área é holística. Então, naturalmente, eu me conecto mais com isso, né? Então, todo mundo tem que usar uma ferramenta. Por exemplo, oração. Oração é uma ferramenta. Uma ferramenta de libertação, de cura, de ajuda espiritual, de proteção. Então, todos nós vamos precisar de alguma ferramenta para evoluir. Eu utilizo mantras, músicas de elevações, né? Frequências altas. Eu utilizo oração, utilizo meus arquétipos, né? Meus deuses, eu acredito, Ganesha, né? Jesus, que são os arquétipos, são santos, considerados pessoas evoluídas, né? Mestres, deuses. Eu utilizo eles para me dar proteção, oro com eles, peço ajuda espiritual. Então, todos nós temos algumas ferramentas que vai nos dar aquele apoio na hora que a gente precisa. Eu uso pedras naturais. Incenso, por exemplo, era uma coisa que eu utilizava muito anos atrás. Hoje em dia, eu estou tão equilibrada, tão bem comigo mesmo, que é difícil eu ligar o incenso. Geralmente eu ligo o incenso só quando eu sinto que tem uma inveja, alguma coisa assim mais próxima. Eu ligo incenso de inveja para me sentir mais protegida. Ou ligo incenso naquele momento que eu quero fazer alguma venda para atrair algum dinheiro. Mas antigamente não, antigamente era muito incenso que eu utilizava, mas automaticamente quando o teu ambiente ficar mais equilibrado, mais energético, mais espiritualizado, tu não vai necessitar tanto de fazer defumação. Às vezes, só em algumas áreas da casa que é mais carregada, que precisa fazer defumação, mais limpeza energética. Mas algumas casas, por exemplo, para as brigas, para discussões, estar mais em harmonia, aquela defumação que a gente fazia todo mês quase, já não sai mais tanto necessário, já não é mais tão preciso, né? Porque conforme a casa vai equilibrando, a gente não precisa se preocupar, né? Ter aquela paranoia de ter que fazer uma defumação, uma limpeza energética todos os meses na casa. Em algum momento a casa vai estar mais equilibrada. Então a gente vai proteger mais ela com proteções, né? Com sal grosso, água, atrás das portas, né, de casa. Protege também a energia do ambiente, e assim a gente vai mudando energia. Mas eu, por exemplo, aqui na minha casa, tenho essa experiência. Anos atrás tinha muita briga, muito entendimento, muito conflito. Fiz a harmonização da casa com mesa radiônica, fiz várias coisas, né? Utilizei várias ferramentas de terapia holística para harmonizar a casa. Hoje em dia a casa está mais em equilíbrio. Então hoje em dia eu não fico tão na paranoia, sabe? A gente tem que fazer a limpeza, fazer energética, fazer isso e aquilo. Hoje em dia é mais tranquilo, porque eu consegui harmonizar a casa. De alguma forma, eu consegui equilibrar o nível de energia da casa. Então, por mais que meus pais ligam a televisão, trazem energia negativa para a sala, eu ainda consigo viver em harmonia, porque essa energia não está me afetando. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio, né? O negócio é a gente estar em equilíbrio. Mas muitas vezes a gente quer só cuidar da energia da casa e não cuida do nosso equilíbrio. Claro, para a gente ter equilíbrio, nós ter equilíbrio com a gente mesmo, a gente precisa viver num lugar equilibrado energeticamente. Senão vai afetar a gente. Então tá certo. Se você quer equilíbrio, tem que cuidar da energia da casa, focar muito nisso. E tem que focar também em você ao mesmo tempo. Não só focar na energia da casa e não focar em você. Entende? Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar da energia da casa e cuidar de você, dos seus pensamentos, seus sentimentos, tudo isso faz parte da energia que você está criando para sua casa. Não adianta nada você só fazer limpeza energética na sua casa e todo dia vibrar na raiva, no ódio, na inveja, na reclamação, no vitimismo, na ingratidão.
na comparação com o vizinho. E aí por aí vai. Então não adianta nada. Então a gente tem que cuidar da energia da casa e fazer uma transformação em nós, para mudar a nossa energia. Porque senão a gente vai ficar só limpando a energia da casa e vamos ficar intoxicando a casa todos os dias. Então, quando a gente quer mudar a energia da casa, a gente precisa também pensar em mudar a nossa energia, tá bom? Só gratidão. Então vamos embaralhar as cartas, vamos ver qual o mestre ou a mestra que vai dar essa contribuição hoje. Vamos lá. Saiu a mestra Rowena, a beleza da alma. Sim, todos nós estamos em busca da beleza da alma. Conquistar virtudes, valores, princípios, qualidades. Então, este é o caminho aqui na Terra, acredito. A gente está aqui para viver o plano terrestre. Precisamos ter dinheiro para sustentar, para ter uma vida mais confortável, né? Uma vida mais digna, vamos dizer assim, né? Quando a gente não tem as coisas, a gente se sente um pouco inconformado, injustiçado, é uma vida mais difícil. Então, a gente tem que correr atrás, sim, da vida da matéria, né? Material, a gente precisa disso, da prosperidade financeira, pra gente se sentir mais leves, né? Mais tranquilos, para conseguir viver a vida e automaticamente se desenvolver. Eu, por exemplo, só consegui me desenvolver espiritualmente, meu pessoal, meu desenvolvimento pessoal, né? Eu tenho conhecimento de muitas coisas comigo mesma. Eu consegui resolver muitas coisas comigo mesma só depois que a minha situação financeira de alguma forma melhorou. Senão a gente não consegue mesmo melhorar, sabe? Espiritualmente, se desenvolver. A gente precisa de uma questão financeira mais resolvida. A gente precisa se sentir menos pressionado, sabe? A fazer dinheiro. A gente precisa viver uma vida mais leve, sabe? Para conseguir se harmonizar, se relacionar melhor com as pessoas, se equilibrar. Então não tá errado se você tá correndo atrás só do material, que é uma estabilidade financeira, não tá errado. Continua nesse progresso. Quando estabilizar financeiramente, você cuida mais do teu espiritual pessoal. Tem muitas métodos que ensina por aí, de terapeuta, de coach, que fala que a gente tem que evoluir as 10 áreas da vida ao mesmo tempo. Claro, para quem pode, muito bom, mas nem todo mundo vai conseguir desenvolver as 10 áreas de sua vida ao mesmo tempo. A vida é corrida, a vida é pesada, a vida tá cheia de coisa para fazer, então não tá errado. Se você hoje foca só no seu material, continua, se estabilize. Quando você se estabilizar financeiramente, daí você contrata um terapeuta, uma ajuda espiritual para te ajudar mais, entende? Porque muita gente não vai conseguir tudo ao mesmo tempo. Eu sou prova viva disso, eu não consegui tudo ao mesmo tempo. Ao longo desses 9, 10 anos que eu tô desenvolvendo pessoal comigo mesma, eu estou atrás de muitas coisas. Mas é aos poucos que a gente consegue algumas coisas. Por exemplo, nesse tempo todo que eu tô me desenvolvendo, eu estou emagrecendo e engordando. Eu não tinha sucesso nessa área, mas estava tentando, entende? Agora que eu tô mais tendo sucesso, é o segundo ano que eu tô treinando, fazendo exercício, tô tendo mais sucesso com isso. Mas antigamente não, era muita procrastinação. Mas pra como que eu vou melhorar tudo isso? Eu estudei com a personal, ela faz palestras, ela faz aulas, lives, fala sobre a procrastinação, sobre a sabotagem da mente, sobre várias coisas, vilões que a gente consegue viver, né, quando a gente quer emagrecer e parar de comer alimentação gordurosa, com glúten, com açúcar, muito carboidrato. A gente passa por esses vilões na vida, né, ela explica nas lives dos vilões. Então, assim, a gente precisa melhorar de vida, mas a gente não vai conseguir melhorar as 10 áreas da nossa vida no mesmo ano. É quase impossível, porque a gente tem, às vezes, coisas para entregar todos os dias pro chefe, pra patroa, né? Pros filhos, pro marido. A gente não tem como desenvolver tudo ao mesmo ano. Então eu diria assim, se você tá vendo coaches, terapeutas que falam que você tem que mudar a vida de um dia pra noite ou em um ano as 10 áreas da vida, não acredita muito nisso, porque isso é quase ficção. A gente pode desenvolver um pouquinho de cada área da vida, todos os dias, isso sim. Um pouquinho de cada área da vida. Isso sim, a gente consegue focar, porque eu faço isso. Mas agora, tu se dedicar que em um ano tu vai mudar todas as tuas 10 áreas da vida, profissional, relacionamento familiar, relacionamentos amizades, saúde, qual mais? Espiritual, mental, emocional, energético, astral, a área da vida de qualidade de vida, emagrecimento saudável, ou a área da vida financeira, ou a área pessoal do desenvolvimento do ser, da alma, né? Qualidades, princípios, valores, virtudes. A gente consegue todo dia se desenvolver um pouquinho em cada área da vida. Isso eu concordo. Mas agora, em um ano, tu ficou 100% em todas as áreas da vida? Isso é um milagre, né, gente? A gente não tem como chegar lá 100% em todas as áreas da vida em um ano.
É impossível. Também tem relacionamento com o cônjuge, com o marido, ou com a esposa, com o namorado, relacionamento com os filhos, né? Relacionamento com os amigos, né? Às vezes tem relacionamento na empresa, que tu também tem que conviver com isso, né? Então, tem que socializar com os colegas da empresa. Então, são muitas questões, né? E tem também a área dos estudos, né? Também tem a área da vida dos estudos, né? Do teu intelecto, desenvolver cada vez mais tua inteligência. Então, na área da saúde, a gente tem 3 áreas, né? Tem a área da saúde que tem mais, né? Tem a área da saúde, tem o energético, a energia nossa, tem o nosso espiritual, tem o nosso mental, nosso emocional, nossa energia física, né? E tem também a parte do equilíbrio do corpo, né? Se a gente tá magro, tá gordinho, cuidar dessa questão também, né? Que daí tem que fazer exercício para emagrecer. E também na parte física, né? Temos a saúde física, né? Se a gente tem algum órgão debilitado, com problema de saúde, alguma doença, também entra essa área aí da saúde nesse sentido, né? Pra gente se curar, né? Enquanto a gente não curar a doença, não curar o problema de saúde, a gente não tem sucesso na área da saúde, né? Então a gente precisa se curar para ter sucesso na área da saúde, né? Para essa questão da saúde estarem resolvidas, né? Então, na questão física, né? Na questão da saúde dos nossos órgãos, a gente precisa estar sempre saudáveis, né? Com os exames em dia, tudo em dia, nada alterado, para a gente estar com essa área da vida sempre saudável. E precisamos estar com peso em dia, né? Em forma, né? Um corpo com massa muscular, massa magra, sem muita gordura. Precisamos estar cuidando disso para a gente ter saúde, né? Então, se estamos em fase de emagrecimento, enquanto não emagrecermos o que a gente precisa emagrecer, a gente não está com a área da saúde resolvida, com a área da saúde com nota 10, vamos dizer assim. Então, sempre que a gente tiver algum problema de saúde para resolver, alguma doença para tratar, vamos se esforçar para conseguir se curar, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal aqui na Terra. Como que a gente vai se desenvolver pessoalmente, se transformar num ser melhor, se a gente não tiver qualidade na nossa saúde? Não tem como. Então, a nossa saúde seria o que? Uma prioridade. Muitas vezes precisamos sim priorizar na nossa saúde, colocar em prioridade para termos outras coisas resolvidas em nossa vida, para termos sucesso em outras áreas de nossa vida. A saúde é prioridade. Sem saúde, a gente não consegue ter sucesso profissional e muitos outros sucessos em todas as áreas de nossa vida, tá bom? Só a gratidão por você estar aqui comigo, recebendo mais um dia estes conselhos espirituais comigo e com a espiritualidade, tá bom? Só alegria por estar aqui com você. Só gratidão, muita paz para você, tá? Fique com Deus. Deus te proteja, te abençoe e te ilumine sempre. Abraço forte. Tchauzinho. Beijinhos. Abraço forte, então. Mais uma vez, outro abraço. Hoje é dia do abraço, então. Tchauzinho. Fique com Deus, então, tá, gente? Até o próximo vídeo semana que vem. Beijinhos.